Boa tarde, pessoal. Professor Lucas. Seguinte, estou fazendo esse vídeo para a gente fazer a correção da semana 1, né, do PET 4 de História. Seguinte, antes de fazermos, né, a correção propriamente dita, quero fazer alguns comentários acerca desse período. Vocês já observaram que o conteúdo proposto dessa semana 1, né, do PET 4 é o termo, né, o conceito nacional desenvolvimentismo. Esse termo ele é cunhado, né, a partir do governo Vargas, né, do segundo governo Vargas, e ele vai do governo Vargas, né, e tem o seu ápice, né, ao longo do governo Juscelino Kubitschek. Antes de fazer alguns comentários, de fazer uma exposição especificamente desse período democrático, né, que vai de 45, 46 até 1964, vamos ver, né, o material que foi disponibilizado para vocês no PET. Seguinte, tá aí, né, semana 1, né, o eixo, o tema, né, as habilidades, né, que vocês têm que compreenderem. E aí tem pequenas informações, né, sobre o nacional desenvolvimentista. Seguinte, conforme eu já tinha enviado para vocês, né, os dois links que são colocados aqui no PET, eles não funcionam. Eu mandei para vocês no grupo da escola um link, né, especificamente sobre o nacional desenvolvimentismo, né, um link daquele Telecurso 2000, e também um link sobre o período democrático, né? Pegando aí todo o período, um pouco mais amplo, um vídeo de aproximadamente 20 minutos, mas muito interessante para vocês perceberem, né, em que contexto que o nacional desenvolvimentismo está contido. Então, se vocês clicarem aí diretamente nesses links aí, vocês não vão conseguir, mas eu procurei e achei, né? Vou colocar disponível para vocês no grupo da escola. Então aí o texto, né, que deveria ser, né, clicando, a gente deveria ser direcionado para esse texto, né, do InfoEscola. É um texto pequeno, né, bem simples, né, que vai tecer alguns comentários sobre o termo, né, nacional desenvolvimentismo. E o link, né, o outro link que clicando, a gente deveria acessar é esse pequeno texto Nós temos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. que é bastante interessante também sobre o nacional desenvolvimentismo. Então vamos para a aula, né, para alguns comentários que eu quero fazer com vocês dentro desse vídeo. Quero lembrar mais uma vez que nós, professores, estamos disponíveis para vocês no aplicativo Conexão Escola. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, pedir alguma sugestão, por favor, entre no aplicativo, né, acesse o aplicativo, acesse o chat, né, através do aplicativo Conexão Escola e faça alguma pergunta. Seguinte, o nacional desenvolvimentismo, conforme a gente vai ver aqui, ele começa, né, no segundo governo Vargas, né, eleito em 1950, no segundo governo Vargas, e também ele se aprofunda, né, ele tem o seu auge no governo Juscelino Kubitschek. Mas isso tudo está dentro do contexto do período democrático brasileiro, que vai de 1945 até 1964. Ao longo desse período nós tivemos 5 presidentes, e é importante a gente entender em que contexto que a gente está inserido. Seguinte, Primeira República acaba em 1930, com a Revolução, ou golpe de 1930, Vargas chega ao poder em 1930 e fica de 30 até 1945. Em 45, em função do contexto de aumento da oposição ao governo Vargas, em função do contexto internacional de participação do Brasil ao lado dos países democráticos, né, Vargas acaba perdendo espaço e sai do poder em 1945. Em 46, quem vai ser eleito, né, o presidente da República, né, vai ser o Eurico Gaspar Dutra. Com relação ao governo do Dutra, a gente tem alguns destaques para fazer. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está no contexto, né, a gente inicia o contexto da Guerra Fria. O Dutra, ele se alinha com os Estados Unidos, ele se alinha a uma política capitalista, ele implementa algumas políticas liberais no país, e também politicamente ele se alinha com os norte-americanos. O principal
plano, o pacote econômico dele vai ser o plano saúde, alimentação, transporte e energia, né? Ele visava desenvolver essas áreas, né, do país. Com relação ao governo Dutra, destaca-se também o fato de que, em função desse alinhamento dele com os Estados Unidos, ele acaba perseguindo e caçando o registro do Partido Comunista Brasileiro. O PCB tinha retornado à legalidade em 1945, né, com a saída de Vargas, só que esse partido ele fica somente 2 anos, né, dentro da legalidade. É interessante observar que o anticomunismo está muito presente ao longo da história brasileira, e aqui, mais uma vez, o PCB é colocado na ilegalidade. Então eu destaco aí esse alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, a perseguição ao Partido Comunista Brasileiro, esse plano Sausch, a implementação de algumas políticas liberais que não surtem tanto efeito esperado, né, pelo governo. Seguinte, depois, em 1950, né, Vargas retorna, melhor dizendo, né, ao governo brasileiro. Ele, nos braços do povo, de maneira democrática, de maneira eleita diretamente pelo povo, ele chega ao poder, vai ficar de 1951 até 1954, né, quando ele suicida. Vargas é um político nacionalista. Ao longo, né, da era Vargas, no período anterior, ele implementou várias políticas de caráter nacionalista, de valorização da indústria nacional, de implementação de direitos trabalhistas, entre outras coisas. E aqui nesse governo ele vai sofrer uma oposição muito forte. Essa oposição de caráter mais liberal vai questionar o fato de Vargas não ter a habilidade política para lidar no jogo democrático. Ele estava acostumado, né, com só ele mandando no governo, ele governando através de decreto. E agora, nesse período aí de 51 a 54, ele não tem toda essa autonomia, essa centralização do poder. Além disso, ele vai encabeçar a campanha do Petróleo é Nosso. Começa-se, né, a ter indícios mais concretos da existência do petróleo no Brasil, e começa uma disputa, né? O petróleo ele poderia ser extraído, explorado por qualquer empresa internacional, qualquer empresa estrangeira, ou ele deveria ser feito exclusivamente por uma empresa nacional. Vargas encabeça, né, a campanha Petróleo é Nosso, que pretendia, né, que dizia que o petróleo brasileiro deveria ser explorado exclusivamente pelas forças nacionais, né, por uma empresa nacional. Daí que cria em 1953 a Petrobras. Além disso, ele tem um outro problema com o Congresso Nacional, que é com relação à lei de remessa de lucros. Ele queria que uma parte do lucro que as empresas internacionais ganhassem aqui no Brasil permanecesse aqui no Brasil, que elas reinvestissem na própria empresa ou no território nacional. Esse projeto de lei não foi aprovado, e além disso ele tem problemas com relação à sua dita participação em um atentado, né, que vai ocorrer ao longo do seu governo. Enfim, de maneira bem rápida, né, o segundo governo Vargas, ele é muito problemático em função da oposição muito forte que se tinha ao seu governo, em função do seu caráter nacionalista e em função da participação de pessoas ligadas a ele em alguns atentados. Seguinte, Vargas suicida, seu vice vai tomar posse e completa o governo em 1955. Em 1955, nas eleições de 1955, né, quem foi eleito foi o mineiro, né, Juscelino Kubitschek. Kubitschek fica de 1956 até 1961. E ao longo do seu governo, ele consegue um rápido desenvolvimento econômico no Brasil. Inclusive, esse era o slogan de campanha dele, 50 anos em 5. Ele dizia que ia acelerar o crescimento econômico brasileiro de 50 anos em apenas 5. Essa, né, que era a ideia. O JK, ele, antes mesmo dele tomar posse no Brasil, ele teve alguns problemas, né? Houve uma tentativa de golpe em 1954, quando ele ainda nem tinha tomado posse. Quando ele ainda nem tinha tomado 1954, 1955. Quando ele ainda não tinha tomado posse, forças conservadoras do Exército Brasileiro tentam
impedir a posse do presidente eleito, né, do Juscelino Kubitschek. Mas uma própria força do exército, né, o general Lott, vai garantir a posse, né, do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, então, tendo esse entrave inicial, ele começa uma política de articulação, né, de consolidar suas bases, né, de ganhar apoio político de alguns setores. Do próprio exército, né, ele nomeia o general Lott para ser ministro da guerra. Dos setores liberais, do setor empresarial brasileiro, né, quando ele cria o plano de metas, ele vai agradar, de certa forma, os liberais também, né, porque vieram, né, investimentos estrangeiros e também investimentos nacionais para desenvolver todo a produção econômica, né, a industrialização que ele pretendia ao longo do seu mandato. Então o JK ele tem uma proposta, né, de aceleração de crescimento, e ele faz isso a partir de um chamado tripé econômico, que seria a participação do Estado, a participação do capital estrangeiro externo e o capital nacional. Então esses, né, seriam os três setores, né, os três atores, melhor dizendo, né, que iriam promover ou induzir a industrialização do Brasil. Para isso ele cria o chamado plano de metas. Ele estabelece metas, né, em todas as áreas do Estado, né, do governo, e com destaque principalmente para a industrialização, né, a indústria pesada, né, a criação de indústria pesada, especialmente a automobilística, e também o setor de energia e educação, né? Talvez, se a gente pudesse destacar três, né, dos setores, esses foram os mais alardeados, né, propagandeados pelo seu governo. Então, de maneira bem rápida, né, o governo JK ele vai ser marcado pelo crescimento econômico. Ao mesmo tempo, esse crescimento econômico ele não gera qualidade de vida para a população, porque numa sociedade capitalista o capital, né, o dinheiro está acumulado. Então os trabalhadores, né, por mais que eles estão tendo acesso a empregos, as condições de trabalho, os salários não são garantidores, né, de uma qualidade de vida para a população brasileira. Então, por mais que a gente teve, né, um desenvolvimento econômico bastante significativo, isso não significou qualidade de vida para a população, porque apesar do desenvolvimento econômico, as desigualdades sociais elas são bastante aprofundadas. Além disso, nós temos os conflitos no campo, né? Nós, historicamente, nós somos um país de exclusão, né, do acesso à terra da população. A terra está concentrada em poucas pessoas, os latifundiários, e esses latifundiários começam a ser questionados, né, pelas ligas camponesas, né, que começam o seu processo de luta pela terra no país. Então, todo o desenvolvimento econômico promovido pelo governo JK, ele não assegurou qualidade de vida para a população em função do alto grau de desigualdade social, pela concentração de renda e pela concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. De maneira bem rápida, né, esses são alguns pontos relevantes, né, do governo Juscelino Kubitschek. Estou esquecendo um detalhe importante, né, a construção de Brasília. JK, né, ele promove a construção, né, a mudança do Distrito Federal, né, a mudança da capital, né, do país, do Rio de Janeiro para Brasília em 1961. Isso já era uma ideia que circulava nos setores políticos nacionais já há mais tempo, em função de ter como objetivo a ocupação de parte do território brasileiro que não era ocupado, né, que não tinha muitas pessoas morando. Então, a localização, né, no centro-oeste brasileiro ela é proposital, ela é estratégica em função de ocupar parte do território nacional que está sendo pouco povoado. Em função, né, em decorrência, né, da construção de Brasília, ocorre uma vinda, né, de várias pessoas, especialmente do Nordeste e do Norte do país, para, né, trabalhar nesse processo de construção. Essas pessoas vão ser chamadas de candangos.
Seguinte, esse processo também ele é marcado pelo alto grau de exploração. As pessoas que foram para a construção de Brasília não tiveram acesso à terra, né, a uma casa nessa cidade. Eles foram para lá, mas não foram integrados, né, na cidade. Pelo contrário, né, eles permaneceram, quem permaneceu no território ficou às margens, né, das chamadas cidades satélites. Enfim, esses são alguns dos destaques, né, com relação ao governo Juscelino Kubitschek. Ao longo do período democrático, nós temos ainda o governo Jânio Quadros e o governo João Goulart. Mas isso vai ficar para um outro momento. Vamos para as questões, né, do PET. Seguinte, tem um pequeno texto aí, né, não vou ler ele. Vamos já diretamente para as questões. Quais as características do processo nacional desenvolvimentista? Seguinte, de maneira bem grosso modo, a gente pode dizer que o nacional desenvolvimentismo tinha como objetivo a promoção do desenvolvimento industrial do país. E a promoção desse desenvolvimento industrial ela tinha que ter a participação de setores nacionais, né, de empresas nacionais. Como característica, a gente pode destacar o próprio tripé, né, que eu falei anteriormente. Participação do Estado, participação dos setores das empresas estrangeiras e também participação das empresas nacionais, do capital nacional, capital estrangeiro e o Estado, né, induzindo, direcionando o desenvolvimento econômico do país. Essas, né, são algumas das principais características desse conceito, desse termo aí que foi implementado, né, ao longo do período democrático brasileiro. Em que governo esse processo foi mais acentuado? Conforme eu disse anteriormente, né, quem está acompanhando o vídeo já percebeu que esse processo ele é mais acentuado, ele é mais alargado ao longo do período do governo Juscelino Kubitschek, né, em função do plano de metas, né, que vai estabelecer metas para todos os setores da economia brasileira e também, né, do slogan, né, de 50 anos em 5, que tinha como objetivo exatamente acelerar o processo de industrialização do Brasil. Número 3 aí. Como o programa de metas composto no plano de governo de JK norteava o desenvolvimento brasileiro. O plano de metas, conforme eu disse anteriormente, ele estabelecia metas para cada um dos setores, né, da economia brasileira. Indústria de base, indústria automobilística, energia, transporte, educação, saúde, enfim. Todos os setores da economia, né, e da política governamental estavam presentes nesse plano de metas, mas com destaque especial aí para a indústria de base, né, especialmente a indústria automobilística, né. Ao longo do período do JK a gente teve uma criação de carros bastante significativa no Brasil. Antes não tinha, né? Começa nesse período a vinda de empresas estrangeiras, né, para a produção de carros aqui no Brasil. Além disso, nós temos algumas opções importantes, né, que foram feitas no governo JK. Como estava sendo construído carros aqui no Brasil, precisava de estradas. Então, nesse período, né, ao longo do governo JK, a gente faz a opção do modal, né, de transporte que a gente tem hoje, né, que é o rodoviário. A partir do governo JK começa a se fazer estradas, né, de asfalto ao longo do território nacional. Isso era uma opção estratégica porque o asfalto, além, né, de servir, né, para o carro passar, também era uma forma de induzir o desenvolvimento industrial no Brasil, porque para fazer o asfalto você vai precisar de petróleo, você vai precisar de uma série de produtos que terão que ser produzidos aqui no Brasil. Enfim, o que vai nortear o plano de metas, né, vai ser esse objetivo de desenvolvimento econômico alcançado com a indústria de base, com a geração de energia, né, a geração de energia tem um salto significativo ao longo do período
do governo JK, além de estabelecer metas, né, para saúde, educação, enfim. De maneira bastante geral, né, e rápida, né, são só essas perguntas. Esses são alguns dos destaques, né, que eu gostaria de fazer com vocês acerca do período democrático, que vai de 1945 a 1964, e são só essas perguntas. Até mais, beijos para vocês, bons estudos.